pastor. Porque você sabe que os professores estão sentados ali, caneta na mão, para te avaliar o seu português, avaliar o seu sermão, e os alunos também. O que eu ouvi a palavra de Deus? Quer te avaliar. Então eu pedi para que o Samuel pregasse essa noite, para já preparar para ir lá quarta-feira e pregar a mensagem. Ele vai trazer a palavra de Deus hoje no nosso. Então eu quero orar por ele, pela viagem e pela palavra que vai ser ensinada através dele nessa noite. Amém? Deus bondoso, nesta hora nós queremos abrir a tua palavra, pedir que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo que está revelado para nós. Que o Samuel seja instrumento teu, Deus, nesta noite, para nos despertar para alguma área que está batendo no nosso coração. A gente cantou tantas músicas que falam sobre a esperança, que falam sobre o problema sim aqui, mas da fé que temos de um dia estar naquele lindo país. Que o texto venha completar, Deus, todo esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada professor também da escola dominical que vai sair desse momento com sua turma. Que cada um também seja abençoado pelo teu Santo Espírito, para dar uma boa aula e que os nossos filhos possam compreender e entender a tua palavra também que tem sido ensinada para eles. Abençoa, Samuel, essa semana de viagem, a palavra da vida. Nete vai estar comigo também. Abençoa Daniela e Luiz que ficam. Que tudo, Deus, está debaixo das tuas mãos. Nós cremos, confiamos e mais uma vez dizemos: dependemos do Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Vai abrindo sua Bíblia comigo para Romanos capítulo 8, a gente vai estudar parte desse capítulo hoje. A ideia é pegar do 17 ao 27. Vamos lá então, Romanos capítulo 8. Vamos fazer a leitura primeiro do texto completo, depois a gente volta estudando junto. Romanos 8, 17 ao 27. Vou lá comigo? Artigo 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você já teve a oportunidade, não vou dizer o privilégio, mas a oportunidade de visitar uma cadeia? Não é uma experiência agradável, eu acredito. Eu tive essa oportunidade em 2015, quando eu ainda estava lá em Atibaia, no cenário. Meu grupão teve uma semana de ministério e uma noite a gente foi visitar, não era cadeia dos adultos, era a FEBEM, Fundação Casa. Mas mesmo sendo crianças, adolescentes, não é uma experiência agradável. Agora pensa comigo, adolescentes ali de 12, 13, 15 anos, já preso. Eu queria fazer uma comparação. Por outro lado,
Vamos imaginar um cidadão que está preso, mas por prisão perpétua. Vamos imaginar, porque a gente não tem isso no Brasil. Mas então vamos imaginar um camarada lá nos Estados Unidos que teve prisão perpétua. Qual a diferença dos dois? O jovem que vai sair em alguns anos, e o camarada que está preso sem data para sair. Não tem esperança, né? Então a proposta que eu queria trazer hoje é que nós somos como esses jovens que estão presos, mas nós temos a esperança de um dia sair, nós temos a esperança da liberdade. Porque nós, os cristãos, nós estamos aqui nesse mundo, embora nós não somos daqui. A gente vive aqui hoje, mas a gente não é daqui. A gente aguarda o dia da libertação, o dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Então, para nós, cada dia que passa aqui é um dia a menos aqui, um dia mais próximo de encontrar com o Senhor Jesus. Porém, para aquele camarada que está na prisão perpétua, cada dia a mais é um dia a mais. Não gera para ele esperança, não gera para ele nada. Então, nesse texto hoje eu queria ver que os sofrimentos nesse tempo presente, eles devem ser superados por nós cristãos com a expectativa da libertação, com a expectativa da glória por vir. E Paulo vai introduzir aqui a partir do 17, ele vai começar a falar desse tema de um sofrimento, de uma esperança futura. Se a gente vê o 17, ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É interessante, a nossa posição em Cristo, ela é a garantia da nossa libertação final. E muito interessante que são três pontos aqui, né? Herdeiros, para que também participamos dos seus sofrimentos. A questão de nós sermos herdeiros quer dizer que nós já somos abençoados aqui, embora a gente está enfrentando dificuldade. A segunda palavra, sofredores, participar dos sofrimentos de Cristo, porque tem alguém aqui que viveu toda a sua vida tranquilo, nunca experimentou sofrimento? É realidade na nossa vida experimentar o sofrimento. E a terceira coisa que chama a atenção é o fato da glória, né? A gente experimentar a glorificação. É muito interessante porque em português está a questão de participarmos do sofrimento, mas talvez se pegasse no grego, daria para, da mesma forma que é co-herdeiros, forçar o português um pouco, mas poderia ser co-sofredores com Cristo e poderia ser co-glorificado com Ele quando Ele vier para nos buscar, conforme está essa palavra em grego. Então, nós já somos abençoados, nós estamos sofrendo, mas o que nos motiva é a expectativa da glorificação futura. O 18, vamos ler comigo o 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós estamos unidos com Cristo, por isso nós desfrutamos de uma nova esperança com o Espírito Santo. E esse sofrimento da nossa vida, ele tem um propósito. A gente não está sofrendo aqui só para apanhar, só porque Deus é um menino mau sentado lá com uma roupa queimando formiga. Não, o sofrimento tem um propósito didático na nossa vida. Se a gente vive o nosso dia a dia com um foco na glória, com um foco nessa expectativa futura, a gente vai conseguir levar, a gente vai conseguir passar o sofrimento. Mas se o nosso foco está no sofrimento, se o nosso dia a gente está só na murmúria, só com foco no sofrimento, a gente vai se esquecer de Deus. A gente vai acabar vivendo como vítima, como tinha aquele desenho, né? Ó céus, ó vida. A gente vai viver sem sentido. Olha que interessante, o texto diz, né? Considero, eu olho na situação de dificuldade, eu reflito, mas eu reflito uma perspectiva boa, porque eu tenho esperança. Os sofrimentos, que são os sofrimentos da nossa vida, são perseguições que nós vamos enfrentar, críticas, dificuldades. Quando a gente assume uma postura de um cristão, a gente vai ter dificuldade. Estava conversando com o Leves ontem, estava compartilhando
atividade do filho, né? Quando é que eles estão na escola, os colegas bombardeiam, pressão de todo lado. O trabalho, quando você assume uma postura de cristão, você vai sofrer críticas por isso. Ainda no verso 18 ele diz que considera os nossos sofrimentos atuais. Outra palavra interessante da gente pensar, é que ele poderia ter usado duas palavras no original para esses atuais, né, para a questão do tempo. Mas quando ele diz a palavra Kairos, ele está dizendo que era presente, era no tempo, né? Não era só na época de Paulo. Para quem está vivendo isso hoje, é o atual. Isso é para nós. E ele termina o versículo 18 dizendo que esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória que não será revelada. E a gente vai experimentar isso quando o Senhor Jesus vier para nos buscar. Eu gosto bastante de carro assim, né? E talvez eu poderia fazer uma comparação bem pobre com o texto, né? O texto diz que, de um lado, os sofrimentos que a gente experimenta, comparando com o futuro, a glória que vai ser revelada, né? Talvez os sofrimentos que a gente tem hoje é andar num carrinho velho, sem ar-condicionado, fazendo barulho, mas quem sabe um dia a glória que a gente experimentar seria como andar num carro luxuoso, com ar-condicionado, todo confortável. Mas mais assim, uma comparação bem pobre, né? Mas vendo Deus face a face, experimentando a presença de Deus. Então daqui, a gente leu 17 e 18, então do 19 até o 27, eu queria tirar 3 lições. Não quero demorar muito. Mas são 3 lições que vão ser expressas em forma de gemido. Não um gemido de dor, não um gemido mas um gemido de sofrimento, não de dor, mas de uma expectativa, um gemido de como eu aguardo aquilo, como eu espero, tenho uma expectativa pela libertação final. Vamos ler então do 19 a 22. E a primeira lição que eu tiro é que toda a criação está sofrendo. A criação, ela está sofrendo mais com esperança. Olha o texto. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que a natureza criada geme até agora como em dores de parto. É uma grande expectativa da própria natureza nesse trecho que a gente leu. A natureza aguarda essa libertação que nós estamos falando. A natureza, ela tem essa expectativa. Quando a gente para botar nessa palavra aguarda, e a gente pesquisa de onde ela veio, é muito interessante. É um aguardar de expectativa, né? A ideia de que quando eu estava aqui esperando a Daniela entrar no dia do casamento, ou melhor, o Aldegis vai estar aqui esperando quando eu entrar no dia do casamento, ele vai estar aguardando, na hora de tocar a música que ele vai fazer, ele dá uma esticada assim para olhar. E todo mundo também está numa expectativa, não tanto quanto a dele, mas todo mundo está numa expectativa. E quando toca a música para entrar, todo mundo estica o pescoço para dar uma olhada. Quando podia fazer uma imaginação aqui também, né? Quando o pai do filho pródigo, eu sabendo que estava voltando, aquele camarada esticou o olhar, sinal que você está vindo. Deixa eu ver se ele esticou, eu quero ver, estou aguardando, estou ansioso por isso. E a natureza aguarda, ela está olhando e procurando quando é que vai vir essa libertação. Por quê? Porque ela foi sujeitada à inutilidade. A criação, o propósito dela deveria ser manifestar a glória de Deus. Mas ela não está fazendo isso com toda a sua plenitude. Por quê? Por causa do pecado que entrou no mundo. A gente vê no 19, no 20. Ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E aqui tem um problema, porque
existem diferentes interpretações bíblicas. Então vai ter uma linha que vai dizer que quem sujeitou a natureza para essa intimidade foi Adão, porque ele pecou, então ele jogou um problema na natureza. Então uma segunda linha de pensamento, de interpretação, que vai dizer que foi Satanás. Por causa que Adão pecou, Satanás colocou sujeição na natureza à intimidade. E ainda uma terceira interpretação que vai dizer que foi Deus que colocou a natureza na intimidade. Eu creio que a melhor opção seja foi Deus que colocou. Sabe por quê? No fim do 20, ele diz: não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Embora Deus colocou a natureza sujeitada à intimidade, Ele ainda deixou ela com esperança, aguardando o dia que Ele voltará com a libertação. Foi Deus que sujeitou a natureza em esperança, para que um dia ela possa voltar a manifestar a glória de Deus de uma forma completa. No 21 a gente tem um contraste. Vem comigo. A natureza será libertada da escravidão e da decadência. Se ela está hoje em escravidão, em contraste com isso, nós temos a liberdade. Ela está em decadência, e o contrário disso é a glória que ela vai manifestar no futuro. O que é essa escravidão, essa decadência que ela está? A gente estuda na escola desde pequenininha e a gente aprende que tem um ciclo vicioso na natureza, né? Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. É um ciclo de escravidão. E Deus vai libertar a natureza dessa escravidão. Tudo será restaurado no dia da libertação do Senhor, no dia da libertação dos filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? Eu creio que me lembro, durante o tempo que Deus vai estar reinando fisicamente aqui na terra, Ele vai restaurar a natureza. 22, acompanha comigo. Sabemos que a natureza criada geme até agora como Deus do Senhor. Talvez aqui como uma personificação, né, dando um personagem da natureza nesse gênio de dor. Porque a natureza está esperando. Lembra que eu falei? Não é um gemido de extrema dor, mas é um gemido de expectativa. Quando que vem esse dia? Expectativa, aguardando. E interessante dores de parto, né? Eu comentei isso um tempo atrás, não as dores, porque foi parto normal, mas principalmente o fim da gravidez, é um tempo dolorido para a esposa. Mas que ele é uma dor momentânea, né? Que a Michelle está já no fim aí, é uma dor momentânea que está sofrendo agora, porque vai ser recompensado com uma nova vida que chega. Isso é muito gratificante. Por isso a gente tem uma esperança tão boa no futuro. Então só quando ele voltar, a natureza vai experimentar essa liberdade e vai refletir na perfeição da glória de Deus. Então, a primeira lição: toda a criação está sofrendo, mas com esperança. A segunda lição que eu tiro aqui, 23 ao 25, é que todos os cristãos sofrem. Nós estamos sofrendo, mas com esperança. Vamos ler do 23 ao 25. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas esperamos que ainda não vemos, aguardando pacientemente. É interessante que o apóstolo Pedro ele defende a mesma ideia na sua primeira carta. No capítulo 1 ele fala, né, vocês devem passar por um sofrimento ainda por um curto período de tempo. No capítulo 5 ele diz: resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo, meus irmãos, que vocês têm todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O cristão, nós, eu, você, nós aguardamos a libertação final.
Nós temos o Espírito Santo, mas nós sofremos com esperança. Esse termo que ele usa, né? NVI, Jesus. Nós temos os primeiros frutos, né? Que são os primeiros frutos, as primícias, né? São os primeiros frutos da colheita, porque nós temos a expectativa de uma colheita abundante. E o cristão ele também geme, aguardar aquela expectativa, esperando sua libertação total do pecado. Lembra que a gente canta uma música? Fui livre da culpa do pecado, e um dia serei livre da presença do pecado totalmente. É isso que a gente aguarda. Né? O Espírito Santo ele começou em nós, com essas primícias, mas ainda não está completa a obra. Nós ainda aguardamos que Deus complete a obra na nossa vida. E esse gemer que eu estou falando, não é um de dor, e não deve ser um gemer, uma lamentação, uma murmúria sem sentido. Talvez possa ser comparado com o salmo do lamento, né? Quando o salmista está chorando para Deus, está falando: Deus, estou sofrendo, está difícil, mas o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle de tudo, e nós te louvamos mesmo com dificuldade. Ele diz ainda no texto aqui que esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos. Lembra que eu falei que o fato da gente ter o Espírito Santo já é a garantia da nossa salvação. Por que então esperamos essa adoção como filhos? Talvez se pegar um exemplo de um cartório, né? No cartório o papel já foi assinado, o juiz já carimbou tudo lá, nós estamos só esperando o carro chegar para ir embora para a casa do pai. Estamos só nesse momento esperando para ir embora para a casa dele, para acontecer a redenção do corpo. E aí sim a obra terá sido feita por completo. Aí sim nós teremos saúde 100%. Aí sim nós teremos riqueza, nós teremos um corpo perfeito, nós viveremos a presença de Deus, né? E quando a gente pega o verso 24 e 25, é um tapa na cara dessa teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade quer dizer: você vai ser rico aqui agora, você tem que ser abençoado aqui, você tem que ter saúde boa aqui. Eu estou declarando, estou mandando Deus te dar saúde aqui. É isso que a teologia da prosperidade diz. Mas o que o texto diz aqui? Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se não se vê, não é esperança. Se eu estou vendo saúde financeira aqui, não tenho do que ter esperança no futuro. Tenho esperança daquilo que eu não vejo. Salvação é um projeto inacabado na nossa vida, porque Deus ainda vai completar a salvação, né? Filipenses fala isso. E essa esperança ela deve ajudar a gente na luta contra o pecado. Pula aí em Romanos para a gente voltar, mas não pula em 1 João. 1 João capítulo 3. O que diz 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3? Vejam como é grande o amor do Pai, nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como Ele é puro, assim como Ele é puro. Essa esperança, ela deve ajudar a gente a lutar contra o pecado, ela deve ajudar a gente a buscar uma vida de santificação, buscar viver uma vida que agrada a Deus. Não perde não, pega comigo que toda a criação está sofrendo, todos os cristãos sofrem com esperança. E essa terceira lição, não quero parecer herege ou nada do tipo, mas o Espírito Santo sofre, mas com esperança. Mas como assim? Ele é Deus,
Bíblia fala que Ele é Deus e que Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Se você for em Efésios capítulo 4, vai falar, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele sofre, mas também com esperança, porque o Espírito Santo é quem auxilia o cristão. Olha no 26. Mas se esperamos, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele intercede pelo cristão. Ele nos ajuda a orar, a lamentar da maneira bíblica, porque muitas vezes, na nossa falha, na nossa incompetência, a gente vai lamentar de maneira errada, a gente vai só reclamar da vida. E o Espírito Santo ele nos ajuda a expressar a nossa lamentação com esperança. Ele intercede por nós, ele pede o que nós não sabemos pedir. Ele diz aqui o texto, com gemidos inexprimíveis. Isso não vem do crente, tem muita igreja tentando ensinar que, cara, fale línguas estranhas, gemidos, mas isso não vem do cristão. O Espírito Santo intercede através de gemidos estranhos. Ele não tem que ficar tentando fazer esse tipo de coisa. Lembra que eu falei, não como um gemido de dor, mas como um suspiro, né? Como uma expectativa, né? Está chegando, será que está chegando? Estou querendo. Porque o Espírito Santo tem a expectativa de que um dia não será mais necessário essa intercessão. Por quê? Porque o cristão estará no céu, ele estará livre de todo tipo de sofrimento, ele estará glorificado, verá Deus face a face. Eu, você, nós estaremos na presença de Deus um dia. E olha o 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus ele sabe o que está no nosso coração. Às vezes a gente vai orar por cura, a gente vai orar por um sucesso financeiro, e não está errado a gente orar por cura, a gente está doente, a gente pede mesmo. Mas às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele intercede por nós, porque ele sabe a vontade de Deus, ele ora segundo a vontade de Deus. Toda a criação está sofrendo com esperança, todos nós os cristãos sofrem, mas com esperança. O Espírito Santo sofre, mas com esperança. E a esperança do cristão, ela é ser adotado e ter um corpo redimido. Um dia, quando o Senhor Jesus vier, nos buscar. Agora lembra comigo o carinha que está preso para sair daqui a alguns anos e o camarada que está em prisão perpétua. De certa forma, os dois vão enfrentar os mesmos sofrimentos ali naquele lugar. Às vezes, então, o cara está em prisão perpétua, tem um outro que está numa sentença de, sei lá, 10 anos, no mesmo lugar, na mesma dificuldade ali, mas um tem uma esperança da libertação, um vive na expectativa, fazendo pesquisa na parede, contando os dias. O outro não tem esperança, não consegue nutrir essa expectativa, porque 10 anos, 5, 20, demora, mas vai passar. O cara tem a expectativa de sair de lá. Esse tempo dessa libertação ele vai chegar, pois ele vai ser totalmente liberto dessa condição. E assim também nós, os cristãos, seremos totalmente libertos de sofrimentos, dificuldades, para viver na glória, para viver na presença face a face com Deus. Conversando com meu pai, ele falou, né, que talvez uma das perguntas que eu vou dizer aqui, mais perguntam ele, mas uma das que mais se repetem ao longo dos anos é a que eu tinha no começo, né? Porque nós sofremos se nós somos filhos de Deus. Sabe qual é a resposta? Não tem resposta. Nós temos esperança, não tem resposta. Nós temos calma. Vamos guardar com esperança.
porque o sofrimento que nós passamos nessa vida, ele é pouco em comparação com a glória que nós receberemos no porvir. Então nós devemos agarrar com fé, que é uma promessa, essa libertação gloriosa. Porque cada dia que passa aqui é um dia mais próximo de estar na presença de Deus. Eu encerro aqui, queria chamar o grupo para cantar uma música.